Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e esse vídeo chega aqui com muita informação importante sobre as eleições do Vasco da Gama. Durante todo o dia nós, vascaínos, ficamos aí na expectativa do julgamento, né, da definição sobre as eleições do clube, sobre o futuro do nosso clube, esse imbróglio, né, essa confusão na justiça que já vinha se arrastando ali desde o início de novembro. A gente pode dizer que desde outubro, né, ali já pré-eleição já estava uma confusão danada e hoje tivemos esse julgamento importantíssimo. Ficamos aí durante todo o dia aguardando esse resultado e saiu agora há pouco, a justiça definiu favorável a Jorge Salgado da chapa Mais Vasco. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, que vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta você deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Beleza? Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo dessa quinta-feira, né? E não teve vídeo mais cedo hoje por um motivo óbvio. O torcedor do Vasco hoje só queria saber sobre a eleição, sobre o futuro do clube, né? O que a justiça ia determinar, quais serão os próximos passos. Então não adiantava aqui postar um vídeo, por exemplo, sobre Breno, Ramon, Ricardo Sapinto. O que o torcedor do Vasco está querendo saber mesmo é sobre a eleição do clube. E tivemos aí uma decisão, né? Durante todo o dia a gente ficou esperando, a expectativa era de que o resultado fosse sair por volta de 1h30 da tarde, né? Esse julgamento que foi feito de forma digital, não foi presencial, né? Foi feito de forma digital, mas não saiu por volta de 1h30 da tarde, foi sair por volta das 4 e pouca da tarde e a decisão foi favorável a Jorge Salgado. Então a gente pode dizer que neste momento Jorge Salgado será o novo presidente do Vasco da Gama e tomará posse na segunda quinzena de janeiro. Até porque, se a gente for pensar em questão de recursos, né, o judiciário vai entrar em recesso e volta só no início de janeiro. Então teria pouquíssimo tempo para tentar um recurso. Então a tendência é que Jorge Salgado tome posse aí na segunda quinzena de janeiro. Mas vamos falar dessa decisão da justiça, né? A justiça negou o recurso de Levenciano, não validou a eleição que aconteceu no dia 7 de novembro e com isso a eleição do dia 14, onde o Jorge Salgado da Mais Vasco foi o vencedor, passa a ser a eleição válida. Até o momento não há qualquer recurso na justiça contestando a votação do dia 14 de novembro, quando o Jorge Salgado foi o mais votado. E vale lembrar que na semana passada o Levenciano convidou o Jorge Salgado, né, para aceitar o que fosse definido na votação de hoje, independente do vencedor, né, de quem sai esse vencedor, entre aspas, dessa decisão judicial de hoje. Então a tendência é de que o Levenciano não tente o recurso, né? Porque foi o que ele disse semanas atrás, que se independente da decisão que acontecesse hoje, ele não iria recorrer. Na época, o Jorge Salgado nem concordou, né? Nem foi na mesma linha do Leven, não aceitou ali o desafio, entre aspas, do Leven de não recorrer de uma decisão judicial. Então, como o Leven disse que se a decisão não fosse favorável a ele, ele não iria recorrer, a tendência é de que tenhamos um fim nesse processo eleitoral, será? E Jorge Salgado seja mesmo definido como o novo presidente do Vasco da Gama. Vamos ler aqui essa decisão, né, do STJ. Por maioria dos votos, negou-se provimento ao agravo de instrumento nos termos dos votos do desembargador Custódio Tostes, redator designado, vencido o exímio desembargador Camilo Rulieri, que dava provimento ao acordão do senhor Custódio de Barros. Participaram do julgamento os exímios desembargadores Camilo Rulieri, Custódio de Barros e Fábio Dutra. Então os agravos foram desprovidos e com isso voltou a valer a decisão da 7ª Vara Cível, que dá a legítima vitória à eleição do dia 14, onde teve Jorge Salgado da Mais Vasco como o vencedor. Deste modo, como eu já disse no vídeo, né, a partir de agora, o Jorge Salgado é considerado o presidente eleito do Vasco da Gama. Essa decisão ainda não foi publicada, né, no TJ, a tendência é que essa publicação aconteça amanhã, e aí já está tudo oficializado, né, e deve começar essa transição entre Campelo e Jorge Salgado. Um fato importante também de lembrar
é que, valendo a eleição do dia 14, acontece o seguinte: os 150 conselheiros eleitos serão 120 da Mais Vasco e 30 da Sempre Vasco, do Júlio Brandt, porque passa a valer o seguinte: a eleição do dia 14, quem ficou em primeiro foi o Salgado, quem ficou em segundo foi o Júlio Brandt. O Levenciano não concorreu nessa eleição. Então, com essa decisão, o grupo do Levenciano fica totalmente fora do quadro político do Vasco da Gama, tendo ali os conselheiros, os 120 da Mais Vasco e os 30 da Sempre Vasco. Conselheiros eleitos, né? Porque tem mais os 150 natos do Conselho do Vasco. Então é isso, né? Dia bastante movimentado. Vamos aguardar aí as próximas movimentações, vamos aguardar aí pronunciamentos oficiais, né, do Salgado e também do Levenciano, quais serão os próximos passos. Mas a informação de momento é essa: eleição do dia 7 anulada, invalidada, eleição do dia 14 validada, e Jorge Salgado, o presidente eleito do Clube de Regatas Vasco da Gama. O que eu, como vascaíno, desejo boa sorte ao Jorge Salgado. O Vasco precisa encontrar sua paz, o Vasco não aguenta mais guerra, não aguenta mais briga. A gente está numa situação dificílima no Campeonato Brasileiro, que a gente precisa urgentemente sair dessa situação. O torcedor vascaíno não aguenta mais sofrer. Então, o presidente que for entrar nessa transição, todo mundo precisa de paz. O Vasco precisa de paz. Aqui ninguém é torcedor de político, todo mundo é torcedor do Vasco da Gama. E claro, a gente deseja o melhor para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, como a Justiça definiu o Jorge Salgado aí como legítimo vencedor das eleições do Vasco da Gama, boa sorte ao Jorge Salgado e que ele consiga conduzir o Vasco da Gama aos seus bons momentos novamente, né? Porque é isso que o torcedor do Vasco tanto merece, tanto espera. O torcedor do Vasco já sofreu demais nos últimos anos. E é isso, saiu a decisão da Justiça e Jorge Salgado é o presidente eleito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa aqui o seu comentário, a sua participação é muito importante aqui no vídeo também. Enfim, divulga aí nos grupos de WhatsApp, né? Deixa aqui a sua opinião. Dia bastante movimentado, né? De muita expectativa. E agora a gente volta a falar de futebol, né? A partir aí dos próximos vídeos a gente volta a falar de futebol, porque no domingo a gente tem um confronto importantíssimo aí contra o Santos. O Vasco precisa muito vencer para sair dessa situação complicadíssima que está na tabela do Campeonato Brasileiro. Tamo juntos, meus amigos, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui! E você, já tem o aplicativo OneFootball? Lá no OneFootball você assiste completamente de graça o campeonato francês e o campeonato alemão. Transmissão com imagens, hein? E é completamente gratuito na tela do seu celular. Não é aquela história de tempo real, não. É a partida mesmo à vera, ali com narração, tudo direitinho. Além, é claro, das informações sobre o seu clube do coração e sobre o futebol em geral. Tudo você encontra no OneFootball. Então, baixe agora, o link está na descrição do vídeo.